E aí, galera que curte engenharia clínica, afinal de contas, qual dos dispositivos que consegue fazer uma pressão negativa maior? Um aspirador portátil ou um aspirador de secreções do tipo Venturi? A gente já fez alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Tem lá a central de vácuo clínico, porque o hospital pode decidir ele ter uma central de vácuo clínico, com tubulações espalhadas pelo hospital, ou ter um aspirador portátil. Então, os vídeos que a gente fez foi central de vácuo clínico em clínicas de pequeno porte, que é muito comum usar o portátil, e como montar um aspirador de secreção tipo Venturi de modo seguro, porque, lembra, assiste o vídeo lá, vou deixar aqui os cards, né, para quem quiser assistir antes de continuar nesse vídeo. E agora eu quero agradecer, né, mais uma vez a Fleximed, porque a Fleximed já nos ajudou aqui, apoiou o canal, né, oferecendo uma célula de oxigênio. Eles comercializam vários produtos, eles são representantes da Milton Medical, que é um fabricante de ventiladores pulmonares. Quem quiser aprender ventilação pulmonar, vai lá no site da Milton Medical, tem a Milton Academy, você pode fazer vários cursos de ventilação pulmonar, ter simuladores, enfim. Então mandar um salve lá para a Fleximed, agradecer o engenheiro Salomão, salientando que o primeiro curso de ventilação pulmonar e anestesia que eu fiz na vida, o Salomão foi meu professor lá na Tacaoca. E o Alexian Sado, que é quem já fez um bate-papo com o mercado com a gente, o link eu vou deixar aqui para assistir, conhecer mais o trabalho dele, porque nós da engenharia clínica a gente recebe muito o mercado, a gente tem que ver o que está acontecendo. Então os profissionais da área comercial, na verdade, são os agentes, né, que trazem tecnologias para a gente conhecer, avaliar e muitas vezes incorporar dentro do hospital. E o objetivo hoje aqui é comparar pressão de sucção do aspirador portátil com o aspirador por Venturi, inclusive ruído. Então esse aqui é um aspirador de secreção da Cheiron, que é uma empresa francesa, e ela é representada pela Fleximed aqui no Brasil. E esse modelo é o Victoria, é bem interessante, tem vários argumentos de venda, né? Um deles é a velocidade com que ele faz a sucção, porque assim, quem não conhece central de vácuo, ar comprimido, e é da área de elétrica, não é da área de mecânica, tem que entender isso aqui como uma fonte de tensão. E o que a gente espera de uma fonte de tensão? Que ela seja capaz de fornecer uma tensão constante, no caso aqui uma pressão constante, e garantir a corrente elétrica. E a corrente elétrica seria equivalente ao fluxo. Então, aspirador de secreção, para a gente medir o desempenho dele, a gente tem que medir a pressão de sucção e o fluxo que ele é capaz de fazer. E eu vou fazer mais vídeos com esse aparelho, tem vários detalhes, porque o aspirador de secreção ele pode ser usado na emergência, no centro cirúrgico, o aspirador torácico, que são pressões negativas muito pequenas. Já adianta, assiste lá o pneumotórax. Se você não sabe o que é pneumotórax, não sabe o que é barotrauma, você não vai entender o papel do aspirador de secreção na drenagem torácica, que são pressões muito sensíveis. E existe um acessório especial que é acoplado a esse equipamento para a gente conseguir garantir essa pressão negativa, porém muito pequena. Tem o aspirador ultrassônico, que aí usa outra tecnologia, e o aspirador de secreção uterino. O que nós da engenharia clínica temos que entender? Depende da quantidade de fluxo, de fluido, né, corpóreo que é gerado, por exemplo, na cirurgia, quando você faz o lavado cirúrgico. Então tem vários detalhes que eu vou comentar nos vídeos mais para frente. Mas aqui eu vou mostrar o aparelho aqui rapidamente. A primeira coisa que eu vou mostrar é o frasco, que é para onde a secreção vai ser armazenada. Então ele é feito de policarbonato. Vocês sabem dizer por que o policarbonato é bom nesse caso? Vocês vão ver que alguns hospitais usam vidro, por exemplo. Qual que é a vantagem do policarbonato sobre o vidro? Então, eu não vou dizer aqui, posso falar no outro vídeo, mas ele tem várias vantagens e aí fica para você ajudar a responder. Esses frascos, eles têm vários volumes, depende da quantidade de secreção que você vai aspirar. Você vai fazer uma cirurgia num paciente neonatal, por exemplo, o volume do frasco é menor, na verdade. E já cirurgias de maior porte, você vai usar, às vezes, um frasco desse ou dois, que também tem uma estrutura
de suporte para 2 frascos que você pode utilizar. Assim que um enche, o outro é utilizado rapidamente, você faz a transferência para não parar, não levar muito tempo para você fazer a transferência do frasco. Então esse frasco aqui, ele tem uma tampa, e essa tampa, a principal função dela é ter uma vedação boa. Aqui tem um anel de vedação. Eu perguntei para o Alexian se os acessórios que eu posso comprar, as partes e peças, eles dizem que vendem sem problema nenhum. E o que acontece? O problema é eu aspirar a secreção para dentro do aparelho. E aí eu vou contaminar o aparelho. Quando eu for fazer manutenção, vai ter material biológico, aí entra todo um aspecto de engenharia de segurança do trabalho para prevenir esse tipo de risco. Então, como é que eles fazem isso? Ouve o barulhinho, ó. O que é isso? É uma boia. Conforme o frasco vai enchendo, essa boia ela vem e veda a passagem do ar que está sendo aspirado. E o detalhe é que esse frasco aqui, ele tem, esse equipamento, aliás, ele tem um segundo frasco, que é uma confiabilidade, vamos dizer, dobrada, né? Você consegue, deixa eu tirar aqui, porque tem 2 anéis de vedação, para garantir aqui, 2 anéis de vedação. Então esse frasco é uma segurança adicional e ele traz também uma segunda boia, que vai garantir que você não aspire a secreção para dentro do aparelho. E como é que eu monto esse negócio aqui? É muito simples de montar, são duas conexões, uma que vai ligar no paciente, ele vem aqui com uma mangueira, tá certo? E um adaptador. Esse adaptador eu conecto aqui na linha paciente e vou colocar aqui. Então essa ponta vai para o paciente, aqui na ponta vai um instrumento que o médico vai usar para fazer a aspiração de secreção. E essa outra mangueira, tá vendo aqui o filtro, a importância do filtro? Eu expliquei no outro vídeo que quando você usa o Venturi, você joga a aerosol, né, material particulado biológico, para o ambiente. Então o vídeo que a gente fez ensina a importância desse filtro aqui, que é uma segurança adicional contra risco biológico. Eu vou conectar ele aqui, e aqui eu vou conectar o segundo frasco. E o equipamento praticamente está pronto para trabalhar. Então vou ligar ele aqui agora, e a gente vai ver a pressão máxima que ele vai fazer. E aí eu vou fazer alguns comentários. Então vou ligar aqui agora e vocês vão ver. Vou tapar aqui a mangueira. Então vocês vejam que o que ele está fazendo? Ele está removendo o ar desse frasco. Então quanto maior o frasco, ele vai demorar mais tempo para atingir a pressão máxima. E já vou colocar essa válvulinha aqui, a importância dessa válvulinha. Bom, vamos ver primeiro qual que é o vácuo máximo que ele faz. De novo, ele está demorando, por quê? Porque o frasco é muito grande. Depois eu vou mostrar para vocês vou selar diretamente o segundo frasco, vocês vão ver a pressão máxima. Então, lembrando que a pressão máxima que você vai conseguir fazer no vácuo, em condição super ideal, é menos 1 atmosfera. Você não vai conseguir pressão maior que essa. Então ele já está quase entrando na faixa vermelha, que é uma pressão muito alta. Dependendo do que você está succionando, isso é ruim. Então é importante ter o controle ali. Eu estou com ele no máximo aqui também, tá? O botão aqui está no máximo, onde você vai controlar. Bom, e aí eu vou explicar essa valvulinha aqui já. Porque, imagina só, se toda vez que o médico precisar do vácuo, ele esperar esse tempo todo para ele fazer vácuo. Então, a Cheiron, ela criou essa válvulinha, tem esse gancho para deixar naquela barra que fica do lado ali da mesa cirúrgica. Então, o equipamento, ele vai manter o vácuo, e assim que eu quiser consumir, tem um furinho aqui, simplesmente eu tampo o orifício, ó. Então eu tenho uma resposta rápida, principalmente quando eu estou usando frascos grandes. Se o frasco for pequeno, não teria problema nenhum. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar ele aqui, vou desconectar a mangueira que vai para a máquina,
e vou ligar ele de novo. E vou tapar ele aqui, ó. Como o frasco é muito menor, o segundo frasco, aí a gente vai ver a pressão máxima facilmente. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o nosso compressor aqui para encher a rede e nós vamos medir nesse mesmo manômetro a pressão de sucção que o Venturi é capaz de fazer. E aí vocês mesmos vão poder concluir a vantagem de um sobre o outro. Então, vou desligar aqui. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou desmontar aqui o plug, né? Vou tirar esse outro aqui. Vou tirar esse outro daqui. Vou colocar ele aqui no meu fluxômetro por Venturi. Vou conectar no mesmo manômetro através desse frasco aqui, ou seja, eu vou usar esse manômetro para medir a pressão de sucção dele. Vou carregar aqui porque vai fazer barulho, né? Então, está tudo conectado, estou com uma pressão aqui de 5 atmosferas, eu vou ligar aqui o meu frasco. Então vocês viram, né? A pressão máxima que eu consigo fazer com o Venturi é essa aqui, que vai dar mais ou menos menos 70 ou 700 milímetros de coluna d'água, e o Cheiron ele consegue fazer uma pressão maior. Então vocês têm que analisar, na incorporação tem que analisar esse tipo de coisa. Um outro ponto aqui que o Alexian ressaltou, acho que vale a pena comentar, é o nível de ruído. Vocês viram que, se você comparar o nível de pressão sonora do Venturi com o Cheiron portátil, é muito baixo. A gente tem um decibelímetro aqui, um medidor de pressão sonora. Nós vamos fazer mais para frente uma experiência para medir a pressão sonora gerada por ele. Então, assim, o objetivo do vídeo, resumindo, né? Aspirador de secreção, a gente tem central, com rede, a gente tem o portátil. Muitos hospitais utilizam o portátil como um backup, né? Você deixa ali como reserva, se der uma falha na rede, por exemplo, você vai ter o backup. Ontem eu fui na Beneficência Portuguesa fazer uma visita lá, mandar um salve, né, para o engenheiro biomédico Bruno Finamor, que faz parte da equipe de engenharia clínica, e ele recebeu a gente da PUC para mostrar ali a área de imagens e de diagnóstico por imagens que ele cuida. E em duas das salas que eu visitei, eu encontrei o aspirador de secreção, que é utilizado como uma segurança, um backup na falha do central. Um outro detalhe, ele tem rodízio com freio. As rodas dele são rodas, tem aproximadamente aqui uns 70 milímetros, um pouquinho mais, tem um bom tamanho, tem freios e elas são de fácil limpeza e higienização, que é comum a gente fazer isso nos hospitais. Então era isso que eu queria falar. Geração de vácuo com aspirador portátil, comparando com o aspirador de secreção, deu para ver que esse aqui tem uma capacidade maior de fazer sucção, além do risco biológico ser muito menor. Não somente pela filtragem aqui, né, como a quantidade de ar que eu jogo no ambiente com o Venturi, se eu não fizer a montagem correta. Então é isso aí. Mandar mais um salve para a Fleximed, Salomão, Alexian. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!